Eu já começo esse vídeo falando que sem crítica nunca houve evolução. Então, podem criticar, mas critiquem sabendo que ele sempre foi um dos maiores jogadores da história do futebol. Ele está entre o top 5 maiores jogadores da história do futebol. A gente não está falando de ninguém mais, ninguém menos que Cristiano Ronaldo. E que vocês deveriam parar de cobrar ele como se ele ainda tivesse 30 anos de idade, 25 anos de idade. Ele é um atleta de 41 anos, mas que sempre lutou por Portugal. Ele é só responsável por fazer Portugal ser campeão da Eurocopa. Campeão de 2 Nation Leagues. Ele tem 5 Champions, 5 bolas de ouro. Ele foi considerado 5 vezes o melhor jogador do mundo. Entre outras coisas, né? Ele foi artilheiro da Champions, enfim. O maior goleador da história do futebol. O cara tem quase 1000 gols. Então, assim, a gente não pode estar falando de um jogador com tamanha imensidão de uma forma como se ele fosse um jogador que começou ontem e que já chegou errando. A gente não está aqui falando de uma pessoa normal. A gente está falando de um atleta que aos 41 anos ainda continua fazendo história no futebol. A gente não está falando de um jogador normal, a gente está falando de Cristiano Ronaldo. E eu não vou me prorrogar muito, eu vou falar o básico, só para relembrar e refrescar a memória de muita gente aqui. E esse foi só o primeiro jogo de estreia. Isso não significa que Portugal foi eliminado. E outra, não teve nenhum perdedor, foi um empate, tá bom? E é isso. Vocês querem elogiar o jogador de fulano de tal de vocês? Elogiem, mas não deixem também de reconhecer o quão grandioso o Cristiano Ronaldo é. Que aos 41 anos, ele continua fazendo história. Enquanto o jogador favorito de vocês está há alguns anos apagado, né? E o Cristiano Ronaldo acabou de ser campeão pelo Al Nassr. Então, né? Para você elogiar o seu jogador, você não precisa alfinetar o meu.